Alô, fiel, vamos lá para mais vídeo. Chico Garcia traz informações aí direto do nosso timão sobre lesões de Rodrigo Garro e Ranielli. Segue para mais um vídeo aí. Falar do Timão porque temos que abordar as situações de Rodrigo Garro e Ranielli. Será que eles preocupam? Tem a súmula da expulsão do volante Charles, ficou uma dúvida. A gente vai falar a respeito. E a projeção para esse jogo diante do Ceará. A rodada terminou com o Corinthians na 10ª colocação, 42 pontos, mas a distância para o G7 aumentou um pouquinho. São 8 pontos agora. Por quê? Porque Fluminense e Botafogo venceram na rodada. Então, ambos chegaram ali a 51 pontos, o Botafogo, 50 o Fluminense. 50 o Fluminense, que é o balizador, o Corinthians 42 pontos, é 10º colocado, como eu disse, mas era 5, agora 8 pontos a distância do G7. Claro que ainda tem campeonato, mas só para dizer que essa distância aumentou visando uma classificação na pré-Libertadores, por exemplo. Corinthians que vem de derrota para o Bragantino, né, com todos os problemas relacionados à arbitragem que a gente já abordou muito aqui. E eu preciso falar com vocês, que eu fiquei na dúvida, inclusive referi isso no vídeo pós-jogo, da expulsão do Charles, porque ele estava pendurado. E naquela confusão ali, que depois tem uma câmera do áudio do VAR disponibilizada, que dá pra ver realmente que ele dá um tapa no rosto do John. Ah, foi sutil, não foi? Pela regra, né? Agredir ou tentar agredir o adversário é cartão vermelho. Ele foi juvenil ali naquele lance. Mas a Edna Alves Batista, ela concede um cartão amarelo para o Charles. E até falei aqui, ela não vai no VAR para aplicar o vermelho depois. Ela provavelmente foi avisada por um auxiliar, por um bandeira, né, por um quarto árbitro, sei lá. E depois na súmula, né, no áudio do VAR, na verdade, dá pra ver que ela é realmente comunicada pela assistente. E tá tudo certo, como eu falei, não tem nenhum erro de protocolo nesse sentido. Ela confia na sua equipe de arbitragem, ela relata o que ela viu, a assistente viu uma agressão e tá tudo certo, ela vai lá e aplica o cartão vermelho. Só que a minha dúvida era, peraí, ela aplicou um cartão amarelo para o Charles, que resultava no terceiro dele, no cômputo, né, de 3 jogos consecutivos, né, consecutivos não, né, mas de 3 cartões, né, em que o jogador fica suspenso para o próximo jogo, naquela contagem normal de 3 cartões amarelos. Só que quando o jogador recebe um vermelho direto na sequência, esse vermelho direto ele também suspende. Então ele pegaria 2 jogos de suspensão, um pelo terceiro amarelo, o outro pelo vermelho direto. Por quê? Porque o correto seria ela anular o cartão amarelo. Ou então, se ela dá um segundo amarelo, olha a confusão, gente. Se ela dá um segundo amarelo que tem uma consequência, o vermelho, ela anula aquele primeiro amarelo que ela deu no jogo. E ele cumpriria a suspensão pela expulsão e voltaria pendurado. Como ela aplicou o amarelo, depois o vermelho, a gente foi descobrir só na súmula que ela só deu o amarelo. Ela não deu, que ela só deu o vermelho, ela não deu o amarelo. Quer dizer, ela deu o amarelo, mas na súmula só consta o vermelho. Ela teve um erro, entre tantos, no jogo, de não fazer esse gesto aqui, ó. Mostrar o amarelo, dizendo que ele estava anulado, e então aplicar o vermelho. Pra gente entender se era um vermelho apenas, ou se era um vermelho seguido de um amarelo, ou se era um segundo amarelo como consequência do vermelho. Então, nessa confusão toda, o que resultou da expulsão do Charles foi o vermelho. Ponto. Ele estava pendurado com 2 amarelos e isso continua, porque ele não tomou o amarelo, ele tomou só o vermelho. Esse vermelho vai suspendê-lo para o jogo contra o Ceará, ele retorna no jogo seguinte, acho que é o Majestoso, né, o clássico contra o São Paulo, mas retorna pendurado. Se ele voltar contra o São Paulo e tomar um amarelo, ele está suspenso para o próximo jogo. Diante dessa confusão toda, era só para esclarecer, porque eu também fiquei na dúvida, mas a súmula nos esclareceu. Foi realmente uma arbitragem confusa da Edna. Não acho que ela tenha definido diretamente no resultado, né? Porque até a expulsão do Martínez, né? Ela tem prerrogativa para expulsar, mas ali faltou experiência, faltou condução de jogo, faltou critério em outros momentos do jogo, faltou tranquilidade, faltou não expulsar o Sacha, por exemplo, né? Que vai para cima dela de uma maneira muito ostensiva, e isso é um problema cultural, né? Os jogadores vão para cima da arbitragem, ainda mais da Edna, porque ela é insegura, então tudo isso acaba potencializando e prejudicando do espetáculo como um todo, né? Já falei bastante a respeito disso. Desse jogo também, o Corinthians ganhou 2 preocupações. Rodrigo Garro e Ranielli.
O Ranieri foi substituído ainda no primeiro tempo, com 24 minutos, com uma lesão muscular, e estava jogando ali como terceiro zagueiro, né, mais pelo lado esquerdo. Entra o Angileri, dá conta do recado, na verdade até comete um pênalti e tal, né? Mas enfim, o Ranieri é super importante no time, ele não tem presença garantida no jogo diante do Ceará, na verdade é muito difícil que ele jogue. O que aconteceu? A delegação que estava em Bragança Paulista viajou na madrugada, eles voltaram para o hotel no CT Joaquim Grava, dormiram lá, e pela manhã fizeram um treino leve naquele regenerativo, né, de quem jogou. Quem não jogou consegue fazer um trabalho, uma atividade um pouquinho mais intensa. O Ranieri ainda vai ser avaliado para ver se ele tem condições. Como ele alegou dores musculares, dificilmente o Ranieri vai jogar nessa partida diante do Ceará. O Dorival tem outros problemas, né, como o André Carrilho, por exemplo, que tomou o terceiro amarelo e está suspenso, e o Charles, que está expulso. Mas beleza, ele tem... bom, o Martínez ele perdeu também, que acabou expulso. Bom, ele tem o Bidon, ele tem o Maicon, ele tem que ficou no banco até, né? Começou no banco. O Bidon, o Maicon, o Ranieri provavelmente ele perca, sem Martínez, sem Carrillo. São muitos jogadores para o mesmo setor, de novo, que o Dorival perdeu. E o Rodrigo Garro, hein? O Garro, ele chamou a atenção porque ele foi substituído com 44 minutos do segundo tempo e imediatamente colocou gelo no joelho. E a gente sabe que o Garro tem uma lesão crônica no joelho, se ausentou durante muito tempo ao longo da temporada, então a preocupação ela é gritante, né, com o camisa 8. Mas o Corinthians informou que essa é uma praxe, né, é uma situação natural para os jogadores, né, que fazem alguns tratamentos com gelo quando saem dos jogos e tudo mais, e ele não preocupa, não tem uma lesão configurada, não tem nenhum problema significativo. O Garro deve jogar normalmente nessa partida diante do Ceará. O mesmo vale para os outros titulares do time, né, não tem ninguém assim, até onde a gente saiba, que tenha sofrido algum desconforto. Temos que ver a situação do Hugo Souza, né, porque o Felipe Longo jogou na medida em que o Hugo teve um probleminha aí de última hora, inclusive, né? E acabou sendo preservado desse jogo. Vamos ver se ele vai retornar ou não. E a gente vai ter noção mais nessa sexta e sábado do time que o Dorival vai levar a campo nessa partida diante do Ceará. O Ceará que, inclusive, encostou ali, né? Porque empatou com o Fortaleza no Clássico Rei. É 13º, é verdade, mas tem 39 pontos. O Corinthians tem 42, então tem uma diferença de 3 pontinhos entre os dois. O Corinthians que venceu o Ceará no primeiro turno, lá na Arena Castelão, gol de Thales Magno, completamente fora dos planos hoje, né? E é um gol que ele faz meio sem querer, lembram? O André Carrillo, acho que faz a jogada pelo lado direito, e aí ele recebe, a bola passa pelo goleiro, é só ele empurrar para a rede, ele erra em bola, meio que tropeça, pisa na bola, mas aí ele consegue ainda puxar ela e fazer o gol. O importante é que o Corinthians venceu aquela partida no primeiro turno. Então é isso, rapaziada. O Garro não preocupa, o Ranieri inspira mais cuidados e com isso o Dorival vai ter alguns problemas para escalar esse time diante do Ceará. O que vocês acham que vai acontecer? Agora tem que ganhar, né? O Corinthians tem 2 jogos em Itaquera. Ceará e o clássico contra o São Paulo. Vem de derrota contra o Bragantino, mas tem uma condição aí de emendar 2 vitórias seguidas, por que não? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!